9, no ano de 1870. 1870 é o ano em que o ditador Solano Lopes sofreu a máxima derrocada e viu ruir o sonho da ambição guerreira após as duas batalhas desastrosas de Peribuí e Campo Grande, para experimentar em Cerro Corá o último e funesto combate, terminando assim a Guerra do Paraguai, para a alegria dos brasileiros e demais membros da Tríplice Aliança. É o ano em que Luiz Napoleão Bonaparte, o Pequeno ou Carbonário, deixou-se arrastar em julho à lamentável guerra contra a Prússia, sofrendo irremediável derrota e permitindo-se fazer prisioneiro em Sedan a 2 de setembro, quando então foi destronado em Paris 2 dias após, sendo eleito Thiers presidente da França, que facultou o retorno à pátria de todos aqueles que curtiam doloroso exílio, graças à mão indigna do monarca que traíra a República. Antes disso, alistou-se em Guy de Maupassant para defender a pátria na infeliz Guerra Franco-Prussiana. Simultaneamente, Garibaldi colocou-se a serviço do governo republicano de França e conseguiu ser nomeado comandante das forças irregulares da Borgonha. Neste ano, o barão do Rio Branco rumou com seu pai ao derrotado Paraguai a fim de tratar das relações daquele país com o Brasil, revelando a sua genialidade diplomática. Apareceu no Brasil o primeiro manifesto contra a monarquia e a favor da República. O mundo despertado. Alexandre Gavazzi, na Itália, assumiu a direção da Igreja Livre, unindo todas as diversas facções litigantes da União das Igrejas Livres da Itália. A infabilidade papal foi debatida após Emílio Frepel haver preparado o Concílio Vaticano I em 1869, e cujos serviços lhe renderam o prêmio de ser nomeado bispo de Angers. A Bahia recebeu emocionada o poeta Castro Alves, amputado do pé direito, tuberculoso, que publicou então ali o clássico Espumas Flutuantes. Henkel apresentou a monografia Monera, quando Taine publicava sua obra capital de filosofia, da inteligência. Metchnov tornava-se professor de zoologia e anatomia comparada. Em Odessa, e os cirurgiões mais distintos acompanhando a pista dos nervos aferentes e eferentes, localizavam em definitivo no cérebro a sede dos 5 sentidos, pondo termo à longa e inútil contenda científica. Publicou-se o célebre Código Italiano, que serviu de modelo para muitos outros no mundo, inclusive do Brasil. E Guilherme Gladstone conseguiu, na qualidade de primeiro-ministro da Inglaterra, uma lei ser aprovada contra a opressão sofrida pelos lavradores arrendatários. E muitos outros acontecimentos tumultuavam o mundo. Subitamente convocado a revolução tecnológica que se iniciava ao impacto das ideias revolucionárias da ciência, a pesquisa psíquica que surgia nos maiores centros de cultura, e enquanto o homem sonhava com o saber e perseguia a felicidade. Era presidente da província de São Paulo Antônio da Costa Pinto e Silva, e a capital contava 31.000 habitantes aproximadamente. Nesse ano, na Fazenda E, na antiga freguesia de G, então cidade desde algum tempo atrás, o destino desatrelou o corcel de muitas paixões, enredando espíritos comprometidos na cruel teia da desdita, por precipitação e loucura. O Ano Novo da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1870, começou com sombrias perspectivas para a família Aragão e Souza.
Desde a decisiva libertação dos cativos promovidas por Antônio Cândido, as relações entre ele e o capataz Bernardo fizeram-se reservadas e frias. O espanholito, ferido no seu orgulho e decepcionado pelos rumores de ordem sentimental que envolviam o amo e Ana Maria, deixou-se dominar por surda revolta, que a pouco e pouco se foi transformando em ódio, como a ressumar dos recônditos do espírito atribulado. Herdeiro dos próprios atos, o espírito padece sempre as consequências das suas atividades, aquelas que mais o sulcaram, produzindo as angustiantes sensações que o atam à desdita. Conquanto a generosidade de que dava largas mostras, Antônio Cândido não conseguia conquistar completamente seu servidor e companheiro dos anteriores folguedos infantis. Arredio e suspeitoso, Bernardo fez-se taciturno e acabrunhado, revelando maior ferocidade do que habitualmente no trato doméstico e com os servidores que trabalhavam às suas ordens. Revelou maior odiosidade ao braço escravo e muitas vezes, sem justa causa, conduziu ao potro da correção os cativos que lhe caíam na infelicidade do desagrado. Nesse sentido, o antigo feitor contribuía vivamente para o estado geral de descontentamento do atual capataz. Diga-se a verdade. Ante a impossibilidade de tomar qualquer atitude contra o proprietário libertador, o senhor Epitácio Jeconias, homem fera, conhecido selvagem na roupa de civilizado, vizinho Antônio Cândido, contratou Zé Francisco, traiçoeiro e ambicioso caboclo de maus pendores, para criar ânimos exaltados e descontentamento na propriedade do seu antagonista. Conhecido escravocrata impenitente, saíra da festa do Natal dominado por ira selvagem, jurando vingança incontida. Reunira no dia imediato na sua casa os que diziam prejudicados para tomarem providências contra o filho do coronel Aragão e que nada puderam fazer por falta de recursos legais. Ameaças de incêndio nos canaviais e de boicote no comércio do café e açúcar pareciam improdutivas, por estarem todos dando começo à nova lavoura ao lado dos arrozais, que se faziam promissoras culturas naquelas terras. Os cafezais do jovem produziam larga safra, que era bem recebida na capital da província, reservada grande parte para exportação. Terminadas delongas infrutíferas, somente poderiam aguardar ensanchas de que cultivarem o desprezo, atitude cobarde dos que são fracos de forças morais. O moço, porém, continua imperturbável. Tendo a consciência lenida pela tranquilidade do dever cumprido, aprimorava na meditação, resgatando as dívidas pesadas do passado espiritual. Assistido vigorosamente pela tia do pretérito, permitia-se inspirar, de modo a sensibilizar Bernardo, que lhe compartia o cálice das cruas amarguras do século anterior, quando desceram aos vãos imundos e imensos da desesperação injustificada. Elucide-se que a antipatia crescente no espírito de Bernardo não se devia apenas ao episódio da noite de Natal. A vida é uma grande tecelã e nas suas malhas justas os sentimentos do império da ordem para que o equilíbrio governe todas as ações entre as criaturas. Antes que retornassem à capital da província, os familiares do senhor Casimiro e do senhor Loureiro de Albuquerque Santos precipitaram inesperados acontecimentos amorosos que desfechariam resultados surpreendentes entre os membros das diversas famílias. Com a partida indesculpável de Marcondes, a confissão espontânea de Ana Maria à senhora Maria Amélia, os eventos tomaram rumos inesperados. A matrona do clã Aragão e Souza passou a observar de logo com melhor atenção a sua hóspede, dispensando-lhe especial carinho.
e a moça, astuciosa, de pronto, voltou-se a homenagear a enferma, que passava a maior parte do tempo no leito, obedecendo às prescrições de repouso, ora mais rigorosas, após emoções vividas na noite da missa do galo, de modo a não experimentar desnecessária recidiva, que lhe poderia ser fatal. Demorava-se então a jovem por várias horas conversando ou dedicando-se a trabalhos de crochê, o que muito alegrava a senhora e demais damas, que se alongavam em diálogos demorados. Quando a sós com a anfitrioa, porém, o tema era invariavelmente Antônio Cândido. A mãe exultava, e a jovem, a quem aprazia brincar com emoções, ambicionando possuir um dia os haveres que ali a deslumbravam, deixava perceber o seu interesse, talvez legítimo, talvez não, pelo moço de fraca organização física, mas de têmpera moral relevante. Os senhores gastavam o tempo em passeios a cavalos, em caçada e pescarias, para reorganizarem as forças gastas nas atividades comerciais a que se entregavam. Nhã Marcionília, com a intuição aguçada, parecia não gostar de Ana Maria e demonstrava-lhe perceber a intenção. Mantinha-se reservada em relação à moça, em sentido oposto, muito dedicada à jovenzinha Margarida, filha do casal Casimiro, que mais se alegrava brincando com os filhos dos cativos e dos colonos, ora no paiol, ora nas varandas largas. Antônio Cândido também percebera nos dias imediatos a atitude acessível e quase provocadora de Ana Maria e perturbava-se. Sentia-se invadido por estranha atração e desconhecido receio. A jovem lhe acenava com a ambição que todo homem persegue para o matrimônio. No entanto, não sofreava o imenso constrangimento que a sua presença lhe causava. Conservava-se, todavia, gentil, quase galante. A moça, acostumada às facécias da juventude, procurava meios de ver Bernardo, cujo porte altivo a impressionava, e quando lhe surgia ensejo, dirigia-lhe a palavra, conquanto fizesse perceber a distância social que deveria existir entre ambos. O espanholito, estimulado, cúpido e inquieto, sofria ingrata reação íntima. Tomaria a jovem de qualquer forma, de quem quer que aparecesse como opositor, mesmo que isso lhe custasse tudo. Como, porém, fazê-lo? Era a interrogação que nos últimos dias o atormentava, hedionda, constante e feroz. Logo teve a oportunidade. Dona Maria Amélia chamou o filho a uma palestra na alcova. Enquanto os hóspedes se encontravam recolhidos à noite, transcorreram apenas 5 dias após os sucessos do Natal, e falou com franqueza. Já pensastes que futuro darás à vida, meu filho? Havia imensa doçura na voz materna e preocupação na sua ternura. Preocupo-me, mamãe, primeiramente com vós Messê, que é a razão dos meus dias. O futuro, Deus cuidará. Não me venhas com evasivas, Antônio. Eu bem sei das ansiedades do teu coração de homem e tenho-te observado. Dissimula quanto podes e, todavia, falas sem palavras as tuas dores e os teus desejos secretos. Que quer dizer, minha mãe? Que a menina Ana Maria te agrada. Nem poderia ser diferente, mas isso não chega a constituir-me uma preocupação. Ocorre, no entanto, que agradas também a jovem, meu filho. Não me parece. Vejo ainda menina, perseguindo sonhos. Confesso que não sei. Não desejo envolver-me em questões sentimentais conquanto. Conquanto? Conquanto haja sido essa jovem a que melhor impressão me causou em toda a vida. Pois afirmo-te que Ana Maria receber-te-ia com muito agrado. Mesmo sabendo-me enfermo e retraído como sou? Como sabe vós, Messê, mamãe? Ela mo disse,
Temos conversado demoradamente desde o dia santificado do Natal, e o tema tem sido a tua pessoa, a história da nossa família, teu pai, teus estudos na Europa. E dando maior ênfase à voz, a senhora acrescentou: eu a receberia com muito grado para minha nora. Desejo que o saibas. Afinal de contas, estou muito cansada e enferma, não gostando de partir antes. Não me fale nisso, mamãe. A senhora viverá muito, a fim de receber nos braços os netos, caso Deus nos venha oferecer algum dia. Não sei, meu filho, não sei. Tenho me lembrado muito do teu pai e parece-me senti-lo infeliz, derrotado a nosso lado. Nossa casa experimenta uma agressão desconhecida, impalpável, sombria. Logo que possamos, gostaria de sair daqui. Sei que os teus inimigos hoje, feribundos, tramam algo. Não sei se é coisa do céu ou da terra. Não compreendo. A senhora falava como se estivesse monologando alto, revelando suas preocupações, suas noites de meditação. Entrego tudo a Deus e à Mãe do Redentor para que nos tenham suas mãos e nos defendam. Antônio Cândido pensava no que acabara de ouvir. Dona Maria Amélia, porém, voltou a indagar. Falaste-me por carta de um certo senhor francês que se interessara por questões dos mortos quando ainda estavas em Coimbra, lembras? Tem-me voltado à mente o que me escreveste. Desinteressaste desse assunto desde que aqui chegaste? O que houve? Convocado à realidade, outra vez o moço elucidou. Era um célebre professor chamado Rivail, que professava também a doutrina do magnetismo, que, atraído aos fenômenos das mesas girantes e falantes, muito em voga nos primeiros anos da década de 50, constatou serem produzidos tais fenômenos pelas almas dos mortos ou espíritos. A filosofia disso decorrente levou-o a escrever sob o pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo um dos meus guias, fora o nome que ele tivera em antiga reencarnação nas Gálias, como druida. Uma obra, o Livro dos Espíritos, que se transformou rapidamente em um dos mais procurados, não apenas por parisienses, mas por pessoas do mundo inteiro. Segundo essa doutrina, chamada Espiritismo, os mortos não se acabam na sepultura, prosseguindo a experimentar o resultado dos atos que lhes marcaram a existência planetária. Seus fundamentos são a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicação com os mortos, a pluralidade dos mundos habitados, mas acima de tudo a crença em Deus e a prática da caridade. Creem eles em Jesus, o nosso Salvador? Sim, é óbvio. Segundo li, Jesus é para os espiritistas, nome pelo qual se fazem conhecer os adeptos do espiritismo, o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de modelo e guia. Jesus e Deus não são a mesma e única pessoa, conforme ensina a Igreja? Não, mamãe. Deus é o Pai de todos, é o autor da criação. Jesus é o seu Filho, excelente governador da terra, digamos assim. Lamentavelmente, não me pude aprofundar no estudo dessa doutrina. Espero, porém, fazê-lo logo. Voltem os meus colegas das férias de verão, a alguns dos quais solicitei que, de retorno da França, me enviassem livros e folhetos sobre essa muito consoladora filosofia. Silenciando por algum tempo, considerou o jovem. A doutrina da reencarnação não é nova. Nas antigas civilizações e culturas do passado, ela desempenhou papel preponderante, constituindo mesmo a base central das religiões dos tempos recuados. Através dela, o que nos parece incognoscível assume configuração clara e lógica, ensejando perfeita compreensão dos destinos humanos.
A senhora ouvia o filho comovida. Mergulhando em profundas indagações que antes fizera nas longas meditações do passado, e inspirado pelo espírito da duquesa, que conduzia delicadamente a conversa, prosseguiu. Interrogo-me muitas vezes a respeito das razões do nosso sofrimento. Vosmecê tão boa e papai tão áspero, eu tão fraco e enfermo, e Bernardo tão forte, viril, ágil. Busco e sinto-me arrepelido, como se me odiasse, sem mesmo saber porquê. Admiro e receio. Quando resolvemos nomeá-lo nosso capataz, entregando-lhe nossa propriedade, eu tinha a singular sensação de que lhe estava a devolver algo que tomara, embora não consiga identificar exatamente que, ou como, donde ou porquê. Desde a chegada de Ana Maria que sofro sentimentos controvertidos. Será que não nos vimos antes, noutra vida, não nos encontrando reencarnados, outra vez todos, como ensina o Espiritismo? Na hipótese de ser verdadeira a teoria da reencarnação, nossas vidas formariam elos de uma grande corrente, elos esses do mesmo grupo, ora desagregados, ora reunidos. Penso nisso várias vezes, sim. É uma pena que a religião católica esteja sempre adversa a tudo, inimiga permanentemente de todas as ideias novas. Diga-se de passagem, e velhas também quando não lhe pertence. Falei ao padre Sigisfredo sobre o assunto, e o bondoso velhinho ficou escandalizado, dizendo-me que tudo aquilo que está fora da igreja constitui pecado e que não devemos examinar. Por pouco não sorri, e não o fiz respeitando-lhe a honestidade e o fervor quase ingênuo de homem bom. Falam-me as escravas, ajuntou Dona Maria Amélia, que também eles cultivam um Deus dos mortos, e que na senzala há muitos que recebem os que já partiram. Aqui mesmo em nossa casa, o da Ruanda, que libertamos há pouco, é para todos o único que pode fazer as invocações e que dá as instruções que vêm do além. Fiquei horrorizada. E depois de alguma reflexão, prosseguiu a senhora. Disseram-me até que o teu pai, que Deus o tenha em um bom lugar, apareceu-lhe nos trabalhos com aspecto de animal, desfigurado, ignorando o que lhe aconteceu e impossibilitado de traduzir os sentimentos de horror de que padecia. Os escravos fizeram rezas e outras coisas que ignoro, mas ele não melhorou. Tenho pensado em mandar celebrar missas incessantes pela sua alma, para tirá-lo do purgatório, se é lá que se encontra. Segundo a ciência do espiritismo, retrucou Antônio Cândido, desejoso de elucidar a genitora. As missas de nada adianta aos que desencarnam, conforme expressão própria de referência aos que morreram. Muitas vezes angustiam o espírito que se vê colhido pelas exéquias e sem a menor noção do que lhe ocorreu. O ideal são as orações sinceras, partidas do fundo do coração e proferidas por aqueles que os amam. São os atos de caridade em sua memória, as evocações de carinho, deles lembrando sempre nos seus melhores momentos, pois que tudo quanto a eles se refere, e é lembrança, má transformar-se em latego, que os aflige. E mesmo as lágrimas de desespero que são vertidas à sua lembrança se convertem em ácido que lhe queima e requeima o ser. Tenho orado por papai e dele me lembro com gratidão. Houve um silêncio expressivo. Ambos tinham os olhos umedecidos e pareciam unidos indelevelmente naquele momento de nobre comunhão com a verdade. Foi Antônio Cândido que rompeu a quietude, dizendo: nossos hóspedes já devem estar dormindo, desde há muito. Tudo são silêncios e vosmecê deve estar cansada. Vamos dormir, mamãe. Amanhã continuaremos. Vou pensar. Beijou delicadamente o rosto da genitora, diminuiu a luz e saiu.
Não foi, porém, para o quarto. Dirigiu-se à larga varanda da frente da casa e deixou-se encantar pela noite tranquila, orvalhada de luar. Alongou os olhos e adivinhou o Paraíba prateado a correr vagaroso e incessante, conduzindo fertilidade e vida pelo vale. Uma soledade imensa dominou o jovem. Raras vezes o homem experimenta essa sensação de nada e de tudo, um misto de abandono e presença. Um rócio de mãos imateriais acariciou e um sussurro muito íntimo assomou-lhe a consciência, nascido nos sem fins do espírito. Envolvendo o tutelado, a duquesa falou-lhe dos perigos eminentes à frente para os próximos dias. Advertiu quanto à presença de Ana Maria, concitando a fraternidade junto a ela e que abandonasse aqueles sítios, entregando-os ao capataz antes de outras decisões. O moço não escutava com os ouvidos, compreendia pelos condutos da inspiração e sentia-se consumir por desconhecida agonia. Profunda emoção dominou e ele não pôde conter as lágrimas. As lágrimas da solidão silenciosa são muito mais doridas, embora a semelhança de chuva oportuna revigorem o solo crestado do espírito. O rapaz demorou-se em meditação e, quando buscou o leito, levava o coração lenido por suave paz que o vitalizava. Despertou refeito após um sono reparador que não experimentava desde há muito. Às primeiras horas do dia, retornou à alcova materna e narrou à genitora a resolução de levar ao conhecimento do Sr. Albuquerque os sentimentos que o faziam enamorado de Ana Maria, formulando o pedido de noivado para o primeiro dia do ano, desde que a jovem o aceitasse espontaneamente. Com a aquiescência materna, Antônio Cândido comprometeu-se a ouvir a moça, logo o evento se lhe fizesse promissor. As horas transcorreram alegres e movimentadas. Ao entardecer, o anfitrião convidou a visitante a ligeiro passeio pelo pomar fronteiriço à Casa Grande e, enquanto caminhavam, falou-lhe sem rodeios. Não ignoras, Ana Maria, que nutro sentimentos muito profundos a teu respeito. A moça olhou com fingido espanto. Se concordas, deu maior ênfase às palavras, estou resolvido a proceder o pedido de noivado junto ao teu pai imediatamente, marcando nossas bodas para logo que seja possível. Não posso ocultar que me senti sensibilizada pelo senhor Antônio Cândido desde quando o vi por primeira vez, ao chegar a esta casa hospitaleira. Trate-me com menor cerimônia, por favor. Está bem, assim informo que para mim seria uma honra poder receber o seu nome e participar da sua digna família. A palestra alongou-se por algum tempo, estabelecendo os futuros consortes, os planos iniciais e afetivos da união para porvir. Retornaram à casa, ambos regozijavam-se. Ana Maria correu a uma entrevista com a genitora, enquanto Antônio Cândido tomou a mesma providência. Dona Maria Amélia, naquela noite mesma, comunicou ao senhor Loureiro as intenções do filho, rogando-lhe permissão para que o noivado fosse anunciado no primeiro dia do ano entrante. A notícia alegrou escravos e servos, correndo célere pela fazenda. O senhor Casimiro e esposa, conquanto contrafeito com o desenrolar dos episódios, dissimularam a contrariedade, aceitando com aparente alegria o compromisso em programação, como sendo medida eficaz de unir as famílias, qual o anterior desejo que já se nutria, embora em outros termos. No festivo dia 19 de janeiro, com a presença do padre Sigisfredo, especialmente convidado, às 11 horas da manhã foi feito o pedido e logo após servido um lauto almoço aos hóspedes, seus familiares e a alguns poucos amigos igualmente convidados para a ocasião.
Esta é a razão central da animosidade que voltou a dominar Bernardo em relação ao amo, tornando-o mais arredio e tumultuado. Intimamente, não se conformava com aqueles sucessos imprevistos. Era como se um enorme peso subitamente o esmagasse, roubando-lhe a alegria de viver. Recusava toda e qualquer assistência afetuosa da mãe e atirava-se ao trabalho exaustivo na vã tentativa de tudo esquecer ou de aumentar a própria ferocidade, deixando-se minar nas resistências espirituais pelo ódio ao Senhor que lhe tomara a caça. Na desdita espontânea que se entregava, ruminava que toda a culpa era do dinheiro, da diferente posição social e a inveja. Essa peçonha venenosa, capaz de destruir as mais belas construções do espírito humano, matava-o, inspirado reações escabrosas. As circunstâncias da existência obedecem a caprichos sutis da lei divina, que escapam aos mais hábeis psicólogos ou mais ardilosos pesquisadores. Na impossibilidade de os decifrar ou entender, atribuem-nos todos inconsequentes e irresponsáveis ao acaso que então responde por tudo quanto a ignorância não consegue explicar. No dia imediato, ao entardecer, buscando espairecimento no bucolismo da paisagem, Ana Maria afastou-se da casa grande despreocupada, dirigindo-se à margem do rio a distância não muito grande. Embora não experimentasse verdadeiro amor pelo noivo, considerava-se segura no empreendimento em elaboração para o futuro. Seria capaz de suportá-lo como esposa e até mesmo de estimá-lo. O essencial para seu temperamento não era realmente o amor. Em si mesmada, em suas reflexões, não percebeu que Bernardo, vendo-a, seguiu-a discretamente, e quando se encontravam longe da observação curiosa de alguém, o capataz dela se acercou. Surpreendida a sós, a moça externou estranheza, mas não sopitou o agrado ante a presença do jovem mancebo. Desculpai-me, senhorita, começou o moço com sofreguidão mal dissimulada na voz trêmula. A surpresa. Vendo vós, porém, acompanhei vossos passos, acalentando o desejo de ser-vos útil em algo inesperado, zelando pelo vosso bem-estar. Agradavelmente lisonjeada, Ana Maria sorriu, estimulando a conversação. Toda a fazenda se alegrou com o vosso noivado, acrescentou, com indisfarçável mal-estar, causando, porém, surpresa essa decisão repentina. A quem, Bernardo? Respondeu ruborizada. Causaria surpresa o meu compromisso de noivado com o senhor Antônio Cândido? A mim, senhorita, apressou-se em responder. Infelizmente, sou homem ignorante, de poucas posses, o que me impede o atrevimento de vos dizer o que me vai pela alma, infelicitando-me desde o dia em que aqui chegastes. Não tomeis por ousadia minha atitude, antes ouvi-me por comiseração. Nunca tive problemas até vos encontrar. Eu era livre como os pássaros do céu, mas isto foi no passado, porque agora estou encarcerado no desespero, tragando o desgosto de saber-vos em breve pertencente a outro, só porque ele é mais rico e poderoso do que eu. Não permito que me fales assim, revidou a donzela. Afinal, eu estou comprometida com o teu patrão, que tem sido bom para comigo e para com todos. Por isso eu o odeio, descarregou-o angustiado. Não o desculparei por tomar-vos de mim, pois que sei, perdoai-me imploro, que não vos sou eu indiferente, mas desgraçado de mim, sou pobre. A pobreza não é desonra, mas é impedimento. O pobre é como o cão que se vê obrigado a lamber a bota do amo para conseguir um osso oferecido por compaixão. E eu nunca me submeteria a isso. És orgulhoso? Não o escondo, mas sou também sensível à beleza e ao amor. Vós vos amais, senhorita? Dizei-me por Deus, dizei que estáis seduzidas pelo poder, pela fortuna do infeliz enfermo que vos comprou a vossos pais.
Não te concedo despeito, gritou a contrariada. Não destruas o meu sonho de felicidade, pois nunca te permiti o atrevimento. Sonho que é uma ilusão, da qual despertareis em pesadelo de arrependimento tardio. Antes a miséria com honra do que a fortuna. Bernardo, olha que eu darei ciência disso ao teu patrão. Deixe-me em paz. Perdoai-me, senhorita. Não que eu o tema, perdoai-me se vos magoei. Não me darei paz sabendo que fui descortês. Sou um homem bruto, acostumado às duras lutas da vida. Não frequentei escola nem tenho linhagem. Sou possuidor apenas de um coração ardente, um espírito apaixonado que perdeu a paz e a esperança de ventura. Tranquiliza-te, acrescentou, abaixando a cabeça e a voz. Eu também não sei o que se passa comigo. Sinto-me tocada pela sua presença, mas agora é tarde. Não, não é tarde. Fujamos daqui. És louco? Não nasci para a pobreza nem para a miséria. Não sobreviveria. Não posso. Demos tempo ao tempo. Havia no rosto da menina mulher uma expressão indefinível que ninguém poderia traduzir, qual reflexo do pensamento que lhe relampejou no espírito. Espera. Não suportarei esperar. Odeio-os e vos odiarei também por toda a minha vida. Esfogueado, aturdido, trôpego, Bernardo afastou-se com a tempestade rugindo no ser como a destroçar tudo por dentro, tresloucado em febre. Os depósitos do subconsciente, sob o impacto das emoções violentas do momento, libertaram os miasmas das lembranças passadas e sinistra ideia penetrou-lhe a mente, estrugindo no corpo em contorções vigorosas e desequilibrantes. Ana Maria, trêmula pelo inesperado do acontecimento, retornou à casa apressadamente e trancou-se no quarto, procurando recompor-se para não despertar suspeitas. Perdera, porém, a falsa serenidade que apresentava com bem estudada dissimulação, sofrendo o primeiro golpe na leviandade. Após as festas dos Reis Magos, os visitantes citadinos voltaram à capital, e Antônio Cândido prometeu à namorada visitá-la oportunamente, em cuja ocasião seria marcado o matrimônio.